Shalom, shalom, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que o Criador dos céus e da terra abençoe cada um de vocês. Eu vou dar um tempinho para o pessoal ir entrando aí, compartilhando a live. E vocês sabem, todas as terças, 20 horas, nós temos um encontro marcado com o estudo das profecias. Nós vamos entender hoje por que o ano de 2023 é um ano tão importante. E por que o Salmo 23 é um salmo frequentemente mal compreendido e ele deve ser buscado e entendido, especialmente nos tempos em que estamos vivendo. Então eu vou dar as boas-vindas a você que está entrando. Vamos compartilhar os links. Jeff, Ruth, Paulo, Brito, Silvia, Sara, Marcelo. Que o Criador abençoe cada um de vocês, a minha esposa Gemima na moderação. Vamos orar, meus irmãos. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aqui estamos, Pai, para buscar a Tua verdade. Pedimos que Tu venha iluminar o nosso pensamento para entender os tempos em que estamos vivendo. Para entender, Pai, como é importante ter a Ti como nosso único pastor, como aquele que vai suprir todas as nossas necessidades, como aquele que nos apacentará mesmo na dificuldade, como aquele que vai nos proteger mesmo andando no vale da sombra da morte. Em nome do Teu Filho, Yahushua, começamos essa live pedindo Tua bênção e a Tua direção. Amém. Tudo bem, meus irmãos? Sejam muito bem-vindos. Nós estamos hoje, dia 10 de janeiro de 2023. Muitas coisas estão acontecendo nesse país, aqui no Brasil. E o Brasil hoje é alvo de uma operação, irmãos, psicológica. Para os irmãos terem uma ideia, o que é uma operação psicológica? É quando as pessoas são manipuladas a um ponto tão terrível que elas perdem a noção da realidade, da verdade e cumprem uma agenda que está sendo realizada neste momento. E enquanto nós estamos falando aqui, meus irmãos, a elite está conglomerada, tramando os passos para tomar conta desse nosso país chamado Brasil, mas de uma maneira como nós nunca vimos uma nova ordem. Esse é o vídeo que nós fizemos há pouco lá no canal Neemias Gomes. Mas esse não é o meu tema de hoje, embora tenha alguns pontos que eu vou trazer sobre esta operação que está acontecendo no Brasil, mais especificamente o ano 2023 no geral. Para você, meus irmãos que me assistem da Europa, dos Estados Unidos, América Central, ou qualquer país latino-americano, em qualquer parte da África ou do mundo, nós estamos vivendo um momento decisivo, onde nós vamos ver grandes acontecimentos, como nunca antes na história da Terra. Por isso que o Salmo 23 é uma escritura para este ano. Quando nós falamos nos Salmos, irmãos, nós não estamos falando simplesmente em algum texto poético belo que foi feito para simplesmente ser admirado. Não. Ele é uma promessa, ele é uma profecia e a elite, como nunca também na numerologia dela, o número 23 é um número onde há desordem, onde há um caos, onde há um reinício, e então esse texto frequentemente já foi sugerido em vários filmes da elite. Então eu vou começar aqui com um vídeo que nós fizemos lá no canal Neemias Gomes, fora do sistema, né? Esse código muito específico que a elite usa para alertar, é o código de alerta, falando sobre um perigo anunciado em toda a cadeia midiática, seja TV, celular, rádio ou qualquer meio de comunicação.
Deixa eu ver se eu puxo aqui as imagens. Embora a internet sempre se complique nessas horas, mas eu vou tentar sim fazer o meu melhor, irmãos, para trazer mais informações assim, para que vocês possam não só ler comigo, mas visualizar as questões. Então, deixa eu colocar aqui o código de alerta chamado 239. Deixa eu colocar aqui para o que estamos preparando em 2023. Olha só. Sejam muito bem-vindos ao canal da Resistência, aqui Neemias Gomes, fora do sistema. Hoje vamos falar sobre as cartas Illuminati, do jogo Illuminati. Então, irmãos, o que é o código de alerta Illuminati? Isso está em várias cartas deles. Isso na verdade, irmãos, é um código universal para alerta. Ele já tem sido testado na Europa, ele já tem sido testado nos Estados Unidos. Eu creio que aqui no Brasil nós teremos algo do gênero. Mas o importante é que nós observarmos, irmãos, como essa elite maligna, ela utiliza simbolismo, utiliza mensagens codificadas, gematria, numerologia, para expressar as mensagens deles ocultas, que os iniciados deles vão entender. Mas as pessoas comuns não compreendem, irmãos, e esse que é o problema. Então chegou o momento de nós desvendarmos aquilo que estava em oculto. As escrituras dizem que não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Esse é um teste da EAS, né, a Agência Europeia no caso, que diz: este é um teste nacional de emergência do sistema de alerta. Não há, aí está em vermelho em destaque agora, não há emergência real. Até o presente momento, irmãos, porque logo, logo as emergências serão reais. Então, nós temos que estar atentos a tudo isso que está ao nosso redor. E é importante, irmãos, observarmos que frequentemente todo o sistema maligno ele preparou a mídia, Hollywood, com o simbolismo 23. Não há nenhum outro ano da história da humanidade onde o número 23 foi tão utilizado, tão associado a catástrofes, tão relacionado também ao Salmo 23 nos filmes, nas atuações desses artistas e desses roteiros que lógico que eles não creem nas escrituras, nem creem nas promessas, mas eles fazem alusões a essa data, tá? Em todos os seus filmes. Então, deixa eu colocar aqui alguns trechos para a gente analisar de fato o que está escrito no Salmo 23, as promessas que o Criador tem, sim, para aqueles que creem na sua palavra, aqueles que o servem de todo o seu coração. Então, vejamos, aqui nós temos, num desses filmes de catástrofe, 923. E você deve entender que lá no inglês eles colocam sempre o mês junto com o ano. Então, você tem setembro de 2023 na maioria desses filmes. Eles sempre estão colocando o 9, que é um número cabalista também, e o 23, que é um número cabalista por si só. 9, setembro e o ano de 2023. Existem momentos que eles vão colocar o 23 e vão colocar também o 9, tá? Quer dizer, setembro de 2023. E também faz uma alusão a 23 de setembro, mas nós vamos ver no decorrer dessas imagens como eles sempre estão mostrando diretamente para nós. Esse aí, então, é um desses filmes que é só sobre o ano 23, ou só sobre o número 23. E, frequentemente, mesmo nesses filmes pagãos, malignos, eles
eles colocam o Salmo 23. O Criador, meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me para águas tranquilas. Yahweh é meu pastor, nada me faltará. Eles colocam frequentemente isso nesses filmes, principalmente nesse de 2012, que vocês conhecem muito bem, que é sobre, né, a inversão do campo magnético, catástrofes, o fim da humanidade, enfim. Então, o que acontece? O presidente dos Estados Unidos, nesse script, desejando boa sorte para os cidadãos, é que chegou o momento do fim, mas então ele recita o Salmo 23. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas de justiça. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E nós temos que entender, irmãos, o que realmente está ali no Salmo 23. Muitas pessoas leem o Salmo 23, até deixam a Bíblia aberta no Salmo 23, e não entendem o que ele realmente simboliza e o impacto dele para o ano de 2023. A elite sabe disso. A elite sempre soube que o ano de 2023 é crucial nos acontecimentos proféticos. No final da contagem dos jubileus, eles sabem disso. O diabo sabe que tem pouco tempo. Aí, no filme de 2012, você tem essa cena que tem ali 203, o 0 vale nada, o 23 e as chamas ali em cima. Por quê, irmãos? Por que aquelas chamas ali em cima? Porque nós estamos falando de tempestades solares. Nós estamos falando de eventos que têm a ver com tempestades geomagnéticas. Tem a ver com uma situação que vai levar a Terra à idade da pedra. Tecnologia vai falhar. Nós sabemos disso desde 2019, nós temos alertado que nós entramos nesse ciclo, nesse momento decisivo. E tá aí nessa cena do filme Chamas e o número 23. E não parar por aí. Tem mais, tem muito mais. Aí, enquanto o personagem principal ouve o rádio, acaba aparecendo 923. É como eu falei para vocês, irmãos. A elite usa o código 239 e ora 923, fazendo uma alusão a duas datas importantes, ou três datas, melhor dizendo. O ano de 2023, o mês de setembro, que é 9, e o dia 23 de setembro. Sempre nessa cultura osírica, maligna, eles destacaram esses números. Como, repito, nenhuma outra numerologia na história da humanidade ou nenhuma outra numerologia associada a eventos como nesse tempo. Nos mostrando que nós chegamos, irmãos, realmente nos dias finais. Estamos no Apocalipse, estamos nele. É motivo de regozijo. Nossa redenção se aproxima. É motivo de aumentar a nossa fé. Porque todas as palavras escritas na Bíblia, nas Escrituras, são verdadeiras. Elas não falharão. Ok? Então, nesse momento, é incrível que a elite destaque mais uma vez o 23, mas aí o contexto 923, ou seja, setembro de 2023. Quando eles colocarem, irmãos, 923, é porque eles estão destacando setembro de 2023. Quando eles colocarem 239, é porque eles estão destacando o dia 23 de setembro. Então é fácil de compreender isso. Tá? Repito, tanto o ano de 2023, como o mês de setembro, como o dia 23 de setembro estão destacados em todos esses trechos que eu estou mostrando para vocês. Vamos seguindo. Tem mais. 923 MHz, estação de rádio que o cidadão ouve ali no carro dele. Nessa outra cena do tal do não olhe para cima, e eu não recomendo deixar de olhar para cima esse ano, tá? Esse é o ano que eu e você mais teremos de olhar para cima. É simplesmente um filme sobre asteroide que é descoberto. Então a turma vai lá salvar a Terra, porque eles não creem no Criador. Né? Ninguém ora nesses filmes, ninguém
conhece o Criador, né? Então eles têm que resolver na mão, com as próprias mãos. E logo ali, quando mostra nessa cena a tal da estação de lançamento, eles já destacam ali, olha lá, 12:23. Coincidência? Não, não é coincidência. Assim como eu vou mostrar para vocês que nesse filme também eles recitam o Salmo 23. E é isso que é de impressionar. Porque eles creem no Salmo 23? Não. Porque eles estão fazendo uma referência à fé bíblica em relação ao Salmo 23. Nós vamos saber o que tem no Salmo 23, que é o mais importante e do nosso interesse. Então, continua. Então, esses céticos vão lá fazer entrevistas, vão falar sobre o asteroide que está chegando, vão falar sobre o lançamento. Aqui é a cena em que a garotinha recita o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me em veredas tranquilas, refrigera minha alma. E é isso que eles colocam nesses filmes, irmãos, apocalípticos, mas subliminarmente fazendo uma alusão ao ano de 2023. E cá para nós, sabem, irmãos, que o Salmo 23 é a porção das escrituras mais lida nesses filmes. E principalmente quando tem lá um funeral. Vocês já observaram isso? Se já observaram, comentem no chat. Comentem aí, deixem nos comentários. A maioria dos funerais onde tem um padre, um pastor, que eles chamam de reverendo, um líder espiritual ali, ele está lendo o Salmo 23. Ele recita o Salmo 23 durante esse funeral. E não é diferente nesse filme Olhe para Cima, acho que foi de 2021, né, onde é recitado o Salmo 23. A garotinha recita o Salmo 23. E o 23 ali na estação de lançamento, a hora 12:23, meio-dia e 23. Mais uma vez, uma alusão. Esse é um outro, um comercial, Bash, onde eles colocam ali novamente o 23, o 2 e o 3. Só que eles fazem assim uma alusão ao Criador e o homem se conectando pelo celular. E eles colocam ali em destaque o número 23. Por que será? Tá ali. 1, 2, 3 e 5. Porque, novamente, o número 23 tem uma relação com o ano 2023. Aí tem 23, ou 29, deixa eu voltar um pouquinho. Nessa cena aí das curtidas das pessoas que descobriram o tal asteroide no filme Não Olhe para Cima, tem 923 pessoas e tem o coraçãozinhos, né? Eu gostei. 1023. Então nós temos o 29 e temos o 23, né? Fazendo uma alusão ao código de alerta 293 e ao ano de 2023. Mais uma vez, ninguém percebe essas coisas quando assiste, mas está tudo lá. Nesta outra cena, aqui, as pessoas estão tirando uma selfie com a descobridora do asteroide no filme, Não Olhe para Cima, e novamente aparece o 23 lá. Mais uma menção, 2 e 3 juntos. 23. No filme Titanic, que é um filme em homenagem à elite, o que eles fizeram, né, lá em 1912, nesse naufrágio que foi provocado, só pesquisa o assunto depois, tem um cidadão que vai ali recitando o Salmo 23. E é uma pessoa lá da classe econômica que vai perecer. Por que, meus irmãos? Porque essa elite maldita, ela sabe o que está vindo. As pessoas não sabem, nem os líderes religiosos, nem os internautas, mas a elite sabe. A elite tem certeza do que está acontecendo. E eles vão citando ali o Salmo 23. Como pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes.
E nessa abertura daquela animação muito conhecida sobre todo o itinerário da elite, na própria abertura tem o bode, vocês sabem quem é o bode, é o maligno, tem a cerquinha representando o cerco da Era de Aquário, todo um movimento maligno para encarcerar, perseguir, tudo que eles vão fazer para cercar a humanidade em 2023 como nunca. Quem mais que tem ali que ninguém percebeu? Nós temos aí uma alusão à criança de vestes brancas como se fosse a Virgem de Apocalipse, 12, a igreja, o povo de Israel, o povo do Eterno. E então, nesse momento, o destaque está aí para essas lideranças como Barack Obama, inclusive esse cidadão que tem influência horrenda lá nos Estados Unidos, que continua por trás dos bastidores, como aquele que foi colocado para continuar a agenda no lugar do Bush, como nunca antes, e agora está lá ainda para terminar o show. Ele aparece nessa animação desse iPad Gold e mostra os Estados Unidos da América, a bandeira, metade da bandeira rasgada, que sai voando. E aí mostra alguém lá no escuro, dentro dessa repartição que parece uma escola pública. Neve, muita neve, é o que nós estamos vendo nesse ano. Era do gelo começou. E a desolação total. Ali o destaque. Você tem o que parece um raio, mas o que está escrito ali, meus irmãos? Está em inglês, mas é Psalm 23. Salmos 23. É isso mesmo. A Elite deixou nessa animação aí também uma pista de que em 2023 estaremos vivendo uma era do gelo, a bandeira americana rasgada no meio e, diga-se de passagem, a bandeira brasileira também, meus irmãos. Que isso é mais terrível. É ver que a mesma operação psicológica que eles fizeram com o Homem Laranja lá em 2021, usando o povo lá, misturando política, religião, reteté, profetada, estão fazendo aqui novamente para desmantelar o nosso país. Para que não haja mais Brasil, para que haja apenas o bloco 6 da nova ordem, dos 10 blocos mundiais, conforme Apocalipse 17. Salmo 23, irmãos, ali, novamente. Vamos seguindo. A bandeira rasgada. Estados Unidos desunidos. Nesse filme, Presságio, de 2009, com Nicolas Cage, o garotinho que está escrevendo a data ali, ele escreve o número 23 ali. 15 de maio de 2023. Mas interessante é o ano, 2023. Nessa outra cena, apareceu o helicóptero de resgate lá no tal do esquadrão, que é 23. Pode observar, todos esses filmes de catástrofe ali, quando tem uma cena que mostra 23, meus irmãos, está falando do ano de 2023. Nessa aí do tal dos Transformers, que é um trailer novo para esse ano de 2023, ele fala da chegada das bestas. Olha só, que é isso. Veja a alusão. Em 2023, das bestas, né? Transformers, o despertar das bestas. É brincadeira, meu irmão. 2023, o despertar das bestas. Que isso? Que bestas são essas, irmãos? Em Apocalipse, vocês sabem. É a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. São dois. É o falso profeta e o anticristo. Pode ver um desses vídeos que nós fizemos recentemente, que está lá. Nós falamos dos 7 reis de Apocalipse 17, falamos, 2 desses reis são, respectivamente, o falso profeta, que é Satanás se passando por Cristo, para enganar o mundo cristão, e a segunda besta que sobe do mar, que é o anticristo, que vai unificar o mundo.
nessa nova era satânica de mentiras e de destruição. E o mais incrível também, quando nós fazemos aí o cálculo dos anos 2021, 2022, 2023, cortando os zeros, irmãos, nós temos 666. Esse triênio que nós temos passado, onde começou realmente a etapa final do princípio das dores, é o ano em que nós estamos vendo, irmãos, a concretização das profecias como nunca vimos antes. Cálculo 666. 2, 2 e 2, 2, 2 e 2, 2 e 1 e 3, dá 6. Então, quando nós calculamos também, irmãos, aí 2023 para a Agenda 2030 da ONU, nós temos 7 anos restantes. As boas novas é que eu não acho que nós vamos chegar a 2030. Eu creio que esses dias serão abreviados e que nosso Salvador irá reinar para sempre. Aquele estudo da quebra do tempo, mostrando como esses dias serão abreviados, como o Criador vai intervir na história da humanidade poderosamente. É tempo de nos alegrarmos, porque nós vamos ver a atuação do Pai de uma maneira extraordinária também. Desbancando o falso reavivamento, os falsos profetas, o anti-messias, desbancando a nova era, porque ele vai enviar seus 2 profetas, eu creio, serem Moisés e Elias, para pregarem os mandamentos, para levarem o povo de Israel de volta ao Pai, para levarem o povo de volta às Escrituras, para fazerem com que haja um conserto, para que haja uma preparação do caminho do verdadeiro Messias, quando ele voltar em poder e grande glória, para acabar com todo esse circo, esse teatro que existe aí, irmãos. Pessoas usando o nome do Criador para quebrar as coisas, para fazer parte e apregoar a nova era. A luz venceu, é uma transformação mundial, porque agora vamos ter a vitória, porque agora todos serão desmascarados, serão presos, tudo mentira. Tudo isso é parte da encenação de uma jogada maligna. Não vem coisa boa agora, irmãos. O circo tem que pegar fogo primeiro, como já começou, para então os bombeiros celestiais virem apagar, jogar água no circo todo e mostrarem a verdadeira salvação, o verdadeiro resgate. Mas 7 anos aí para a Agenda 2030, né, meus irmãos? 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde o maligno quer mudar toda a estrutura social, familiar da igreja, né, do povo do eterno, para o mal. Eles querem mudar para o mal. Né? É isso que nós devemos estar atentos também. Bom, meus irmãos, vamos falar um pouco agora sobre o verdadeiro significado do Salmo 23, porque é isso que mais nos interessa. Nós vamos começar compreendendo o seguinte, irmãos. O Salmo 22, ele fala do Messias no madeiro. Como assim? Esses salmos são messiânicos. Quer ver uma coisa? Deixa eu abrir aqui o Salmo 22 e compartilhar com vocês. Isso são coisas, irmãos, que se observa somente quando se lê linearmente e não independentemente, isoladamente, como fazem os falsos profetas, como fizeram os copistas e a pena falsa dos escribas. Então, o que está escrito no Salmo 22, irmãos? Não existe separação de capítulo nem de versos no original. Essa epígrafe é inventada. Olha o que está escrito aí, acompanhem comigo. Meu pai, por que me desamparaste? Por que prolongas, né? Por que te alongas do meu auxílio, das palavras do meu bramido? Meu pai, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite
não tenho sossego. Olha, quem proferiu essas palavras no madeiro, meus irmãos? Sim, Salmo 22 é a morte do nosso Salvador. Por isso que ele proferiu essas palavras para justamente cumprir as Escrituras. Verso 16: Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha roupa. Então, irmãos, quando foi que pessoas, malfeitores, lançaram sorte sobre as vestes de alguém entre si? Sim, meus irmãos, é o nosso Salvador. Ele estava no madeiro. E eles estavam disputando o único pertence que ele tinha, que era sua túnica. Ele diz assim, no final desse salmo, acho lindo. Olha o que ele diz, irmãos. Uma semente o servirá, será declarada a cada coração. Chegarão e anunciarão sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Falando das boas novas, o evangelho que seria pregado a todos sobre o Messias que deu sua vida por nós e que pagou o preço e nos deu poder para termos santidade e obedecer seus mandamentos. Mas não só isso. Vamos continuar lendo o que o Salmo 23 agora, depois do capítulo 22, naturalmente, fala, irmãos, principalmente, porque nesse ano de 2023, Yahweh é o meu pastor e não me faltará, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui está falando, irmãos, quando o nosso Messias estava no sepulcro, na habitação dos que descem. Está falando nos 3 dias e 3 dias de escuridão que ele passou ao descer no ventre da terra, o sinal de Jonas. Quer ver uma coisa? Vamos observar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele se deitou lá no sepulcro daquele rico, né? Que cedeu o sepulcro dele. José de Arimateia, cedendo o sepulcro, cumpre essa profecia. E então ele se deita naquela pedra fria. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, mesmo tendo experimentado a morte, nosso Salvador, irmãos, estava cumprindo um desígnio, que era de ser conduzido em veredas de justiça por amor ao nome do Pai, é salvação. E ele estava não só para redimir essa dimensão terrena, mas também ele estava para tomar a chave da morte e do inferno para as mãos dele, para sempre, e para também resgatar aqueles que já se foram. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E em hebraico, qualquer estudioso sabe que o vale da sombra é uma dimensão inferior, meus irmãos, é o Sheol. Está falando vale da sombra, onde não há luz, onde não há sol, lua ou estrelas. Está falando do submundo, o Sheol, chamado de Hades no grego, inferno. É lá que ele foi, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele foi ao Sheol, aos abismos também, porque o submundo é formado pelo Sheol e no grego Tártaro, que a gente chama no hebraico de Terron, o abismo. Nosso Salvador também foi lá nessas dimensões, irmãos,
para retomar o domínio, tomar a chave da morte e do inferno da mão dos algozes, daqueles que estavam, inclusive, com as almas dos santos, num lugar reservado, seio de Abraão, mas ainda detinham o poder sobre as almas. Então o Messias, ele assegura a vitória não só na vida, mas também sobre a morte. E ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que ele descesse lá, sozinho, ele não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então o Pai estava com ele, irmãos. Ele foi no inferno, ele foi no abismo e o Pai estava com ele. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, irmãos, ainda que nós passemos perto da morte, ainda que nós vejamos catástrofes, ainda que nós tenhamos dificuldades, nós sabemos que nós não devemos temer, porque o Eterno está conosco, porque o Messias venceu. E nós não devemos temer aqueles que podem tocar no corpo, mas não podem ferir nossas almas. Nós devemos antes temer aquele que pode lançar no inferno corpo e alma. A tua vara e o teu cajado me consolam. Porque sim, no madeiro ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade, mas quando ele foi ao Sheol, sua alma desceu ao Sheol, o Pai estava com ele novamente. Porque ele tinha cumprido a primeira etapa, que era ser a expiação, pagar o preço pela transgressão da lei eterna. Ele pagou o preço ali. Então ele desce para resgatar as almas daqueles que estavam aprisionados, dos santos, tá? Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então, irmãos, imagine, e tem um livro, apócrifo no caso, né? Que é a descida do Messias à sepultura. É lindo esse livro, né? É o livro lá de Nicodemos, o testemunho de Nicodemos e tal. Fala sobre a descida do Messias ao submundo. É lindo, é tremendo. E imagine aquela luz chegando lá, irmãos, inundando aquelas dimensões escuras, malignas, né? Cheia de demônios, cheia de torturadores, e aquela luz chegando, e eles todos observando que o Filho tinha vindo para nos resgatar e que a chave, a jurisdição sobre a morte e o inferno estava retomada. E o Pai preparando um banquete para o Messias diante dos seus inimigos, e a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido, ser destruído, será a morte. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E justamente foi com óleo, né, e algumas especiarias que o corpo dele foi untado. O meu cálice transborda. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que ele venceu com louvor, que a ministração que ele recebe, se você ler depois o Salmo 24, ele fala da chegada dele nos portões celestiais, que coisa tremenda. Aí vamos seguir. Tudo isso é profundo, é meditação dentro das escrituras, estudo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa, na Beit, de Yahuwá por longos dias. Então, meus irmãos, vocês que estão aqui hoje sabem que não devem temer nada. Enquanto você estiver ligado ao Pai, a videira que é o Filho dele, nós não devemos temer nada que sobrevenha a esse mundo. Nada poderá nos separar do amor do Pai que está no Messias, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem largura, nem altura, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem demônios, nem catástrofes. Porque a promessa que nós habitaremos na casa do Pai, meus irmãos, todos os dias da nossa vida, inclusive a partir de agora, eu e você, estamos habitando na casa do Pai.
Os tempos estão aí, meus irmãos. Alguns querem fugir da realidade, mas não poderão fugir por muito tempo, porque só há uma saída nesse mundo, que é o Messias. É a porta, é o caminho. Não corram para político, não corram para religiões, para líderes religiosos, não corram para nada desse mundo. Só a única saída é para o alto, meu irmão. Que o Pai te abençoe. Obrigado, irmã Ruth Souza, pelo apoio. Obrigado a todos os irmãos que oram por esse trabalho, que nos acompanham, que compartilham essa mensagem. Estamos juntos, irmãos, continuando no caminho, agora mais perto de casa. Shalom, shalom. Até um próximo estudo, se o Pai permitir.